Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta sexta meditação que fazemos com o tema Olhar de Deus, nós já repetimos isso em diversas ocasiões, mas voltamos a dizer o olhar de Deus que se manifesta plenamente através do olhar de Cristo. Por isso, Cristo, sendo a imagem perfeita do Pai, o rosto misericordioso do Pai, ele nos revela mais facilmente, através dos santos evangelhos, o olhar de Deus. E fazemos hoje, através do episódio narrado no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. E o tema da nossa reflexão é exatamente a pergunta de Jesus neste episódio do Evangelho. Quando Jesus vai perguntar: vês alguma coisa? Então, refletimos a partir desta passagem. E nós sabemos que o Santo Evangelho, ele nos relata em diversas ocasiões a cura de cegos. Jesus realiza estes milagres, estas curas, e isso é, sem sombra de dúvidas, um sinal que já se manifestava na profecia de Isaías. Isaías anunciava, através das suas palavras, que quando o Messias chegasse ao mundo, um dos sinais seria exatamente esse. E vai nos dizer, portanto, o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 5, se referindo aos sinais de Jesus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos. Ao mesmo tempo que Jesus cura fisicamente o cego, essa cura que Jesus realiza, ela tem um sinal muito mais profundo. Um sinal que Jesus traz à humanidade, que é exatamente a cura das nossas cegueiras espirituais. Jesus vai nos dizer: eu vim para que os que não veem, vejam. Lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39. E essas diversas curas que Jesus realiza com os cegos, na maioria das vezes ela se dá também de forma instantânea. Por exemplo, Jesus saía de Jericó e 2 cegos suplicavam a Jesus: Senhor, que os nossos olhos se abram. E o Evangelho vai dizer que Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe os olhos e imediatamente eles viram. No mesmo Evangelho de São Marcos, que estamos refletindo hoje, lá no capítulo 20, versículos 33 e 34. Nos nossos dias, ainda hoje, Jesus também é capaz de ver, de perceber a cegueira espiritual de muitos dos nossos corações. Muitos corações perdidos em meio às trevas, em meio às noites escuras
do nosso mundo, ou por ignorância, ou por desconhecimento, enfim. Muitos desses corações, eles estão perdidos, eles estão sem rumo, sem que a pessoa por isso tenha culpa. E Jesus, ainda hoje, realiza estes sinais de cura. Jesus, ainda hoje, é capaz de abrir os olhos da nossa alma, abrir os olhos do nosso coração e lançar luzes sobre as trevas da nossa vida, sobre aquilo que nos afasta dele, sobre aquilo que nos faz tropeçar constantemente na nossa vida. Eu dizia que, na maioria das vezes, quando Jesus curou os cegos, isso se deu de forma instantânea. Porém, nesse episódio que nós meditamos hoje, essa cura se deu numa forma de processo, numa forma progressiva. E ali reside, se assim podemos dizer, toda uma pedagogia, todo um ensinamento divino, um ensinamento de Jesus através deste episódio. Não só nessa meditação de hoje, mas também na meditação da próxima semana, eu gostaria de voltar neste tema da nossa cegueira espiritual. Mas vamos hoje olhar para esse episódio contido no capítulo de São Marcos, capítulo 8. Havia um cego em Betsaida. Betsaida era um povoado situado ao norte do mar da Galileia, e nesse lugar residiam os apóstolos de Jesus, Pedro, André e Felipe. E assim vai nos dizer o Evangelho. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, suplicando-lhe que o tocasse. Tomou o cego pela mão e conduziu-o para fora da aldeia. Depois, deitou-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Ele ergueu os olhos e respondeu: "Vejo homens, pois vejo como árvores que caminham." Em seguida, impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos, e ele viu perfeitamente, ficando curado e distinguindo tudo com nitidez. Conforme eu dizia, a cura se deu de forma progressiva, um processo. O primeiro passo dessa cura, por graça de Jesus, o cego começou a ver alguma coisa. Ele não via nitidamente, ele sabia que eram homens, mas ele via como se fossem árvores andando. Ele enxergava as sombras que se mexiam. E ele vê aquelas sombras que se movem e ele conclui que eram pessoas. Assim também começa o nosso processo de conversão. Muitas vezes, sem sabermos, sem percebermos, nós somos conduzidos pela mão de Cristo que se dá pela ação do Espírito Santo. Nós somos conduzidos a conhecer as verdades da nossa fé, ainda que essas verdades se manifestem a nós com muitas sombras, com muitas dúvidas. Quantas e quantas vezes diante da fé que nos é apresentada, vêm as dúvidas. Quantos e quantos questionamentos nós temos muitas vezes sobre a fé,
sobre a doutrina da igreja, sobre os evangelhos, sobre as páginas da Bíblia, as dúvidas vão aparecendo. Mas ainda que a gente tenha dúvidas, já começam a aparecer alguns pontos de claridade. Já começa a aparecer, como nós dizemos, uma luzinha no final do túnel. Isso se trata de um primeiro iluminar, de um primeiro alvorecer. Mas é preciso que quando a gente veja esses sinais, essas pequenas luzes, que a gente se deixe conduzir por Deus. Que a gente não se empolgue porque está vendo um pouquinho, porque está um pouquinho iluminado, que a gente não se empolgue e solte a mão de Jesus. Ou seja, a gente deve sempre, rezando, pedir a Jesus a graça de seguir para os próximos passos, de seguir para o segundo passo, que é exatamente o de conhecer pouco a pouco, cada vez com maior nitidez e profundidade, as verdades da nossa fé cristã. Isso significa que quando nós nos deparamos, quando nós encontramos com Jesus, é preciso que a gente se decida definitivamente por conhecê-lo cada vez mais. Conhecer Jesus é, antes de tudo, uma decisão nossa. Para que a gente tenha um conhecimento, uma formação cristã verdadeira, adequada, é preciso que a gente se decida por isso. Então, quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós estudamos as verdades da nossa fé, a doutrina da nossa igreja, nós devemos fazer isso com constância, fazer sempre, ainda que seja um pouquinho por vez, ainda que sejam em pequenas doses, é preciso fazer sempre, é preciso fazer sem parar, é preciso ler sempre a palavra de Deus, os evangelhos, é preciso ler sempre os documentos, o catecismo da igreja, os documentos da nossa fé, livros de espiritualidade. Cada vez mais nós sentimos falta de momentos de espiritualidade. Vivemos tão presos às coisas deste mundo, às formas deste mundo, que não sabemos mais o que significa espiritualidade. Não sabemos mais distinguir o que é espiritual do que são coisas mundanas. Não que a gente não tenha que estar no mundo. Nós devemos estar inseridos no mundo, na sociedade, em todos os seus ambientes, em todas as suas situações. Mas como dizia a palavra de Deus, como diz a palavra de Deus, é preciso sempre distinguir as coisas que passam daquelas que não passam. E nós, cada vez mais, estamos misturando as coisas, estamos nos distanciando das espiritualidades que nos são apresentadas. Muitas vezes, através da vida dos santos, dos testemunhos dos santos. Quantos santos nos inspiram formas de viver? Não que a gente deva viver exatamente como eles, repetir os mesmos gestos que eles, mas as suas vidas, elas podem nos inspirar, assim como a vida de Cristo, a fazermos sempre coisas novas, a fazermos sempre coisas boas. E hoje também nós temos uma grande facilidade, que é a internet.
a internet, os meios de comunicação, a televisão. Nós temos muitos canais, muitas programações católicas que nos oferecem informações, que nos oferecem oportunidades de conhecermos a fé. Nós temos nas redes sociais as lives. Hoje, quantas lives, sobretudo depois da pandemia, despontaram nas redes sociais com ensinamentos sobre a fé católica. Por isso, hoje em dia, nem mesmo aquela pessoa que tem dificuldade com leitura ou que até mesmo não sabe ler, ela fica privada dos ensinamentos sobre a fé. Porque é possível assistir muitas coisas, é possível ouvir muitas coisas, é possível compreender muitas coisas. Mas nesse mundo da internet existe muita coisa excelente. Mas também devemos tomar cuidado com muitas coisas que aparecem por aí. Muitas vezes com roupagens de coisas boas, de coisas interessantes, mas que na verdade difundem aquilo que não é tão bom assim. Uma doutrina que não é tão certa, não é tão de acordo com o Evangelho. Será que hoje, nesta manhã, Jesus também não deposita o seu olhar, os seus olhos sobre nós? Não nos estende a mão como estendeu àquele cego em Betsaida e nos pergunta: vês alguma coisa? De que forma nós estamos vendo a partir da fé? Será que estamos vendo sombras? Será que estamos vendo um pouquinho de luz? Será que nós já conseguimos seguir para os passos seguintes e já começamos a vislumbrar a fé neste mundo de forma mais clara, de forma mais profunda? Talvez a nossa resposta diante disso a Jesus seja que ainda vemos pouco, como aquele cego na primeira vez. Não tenhamos vergonha de dizer a Jesus que ainda estamos vendo pouco, que ainda estamos vendo apenas sombras. Se aquele cego tivesse se enchido de orgulho e dito a Jesus que já estava vendo, já se contentasse com aquele pouco, Jesus não prosseguiria com a sua obra. Muitas vezes nós nos contentamos com o pouco, com os pequenos sinais da nossa vida e não nos aprofundamos na nossa fé. Não nos aprofundamos no conhecimento de Cristo. O Senhor nos chama, portanto, a vivermos uma vida de espiritualidade bem mais profunda do que aquela que nós muitas vezes temos. De tal forma que aquilo que para a gente parece muitas vezes confuso, fora da direção, fora da realidade, ultrapassado. Quantas vezes nós vemos pessoas se referirem à nossa doutrina, aos ensinamentos do Evangelho como coisas ultrapassadas, como coisas fora do tempo. Quando nós fazemos o verdadeiro encontro com Cristo, quando nós permitimos que Cristo nos faça ver verdadeiramente, nós vamos perceber que a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja são sempre vivos, são sempre atuais, são sempre necessários. Não existem ensinamentos vãos, não existem ensinamentos que não atingem a nossa realidade hoje. Mas, pelo contrário, existem pessoas com os olhos fechados diante do Evangelho. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ajude nesta manhã e assim façamos uma boa caminhada de fé. Amém. E antes de nós
iniciarmos a nossa celebração da Santa Missa, como temos feito nos últimos domingos, vamos rezar nas intenções do nosso querido Papa Francisco, para que, como vigário de Cristo, possa lançar luzes sobre as trevas do nosso mundo, para que, como vigário de Cristo, possa abrir aos olhos de tantos cegos diante do Evangelho, diante da doutrina de Cristo. Portanto, rezemos pelo nosso Pontífice Francisco, que o Senhor o conserve e lhe dê vida, e o faça santo na terra, e não o entregue à vontade de seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai cheio de bondade para o vosso servo, o Papa Francisco, a quem quisestes colocar à frente da vossa igreja como pastor. Concedei-lhe, vos pedimos, a graça de fazer por suas palavras e por seu exemplo, com que progridam na virtude aqueles de quem é chefe, e chegue com o rebanho que lhe foi confiado à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.